Olhe para mim agora, bem nos olhos, mesmo que seja através desta tela. Respire fundo. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que precisa ouvir uma palavra hoje. E eu quero que você saiba, antes de mais nada, que Deus já sabia que você estaria aqui, neste exato momento. Ele preparou esta palavra para você, como quem prepara um presente com carinho, sabendo exatamente o que seu coração mais precisa. Hoje vamos falar sobre algo que talvez você tenha perdido no meio da correria, no meio das contas, dos problemas, das noites mal dormidas. A certeza de que você não está sozinho. Sim, eu sei que você já ouviu isso antes. Mas hoje não vou apenas falar isso. Hoje vou mostrar para você como Deus está literalmente segurando sua mão agora, mesmo quando você não sente. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que me arrepia cada vez que leio. Está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Deixa eu ler com calma para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que promessa. Não é uma possibilidade, não é um talvez. É uma declaração firme. Eu sou contigo. Agora, eu quero que você entenda o contexto dessa palavra, porque ela fica ainda mais poderosa quando a gente conhece a história por trás dela. O povo de Israel estava em um momento de desespero total. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, longe de casa, longe do templo, longe de tudo que conheciam. Imagine você sendo arrancado da sua casa, da sua cidade, de tudo que é familiar, e jogado em uma terra estranha, onde as pessoas falam outra língua, adoram outros deuses, vivem de outra forma. E não é só por alguns dias, são décadas. É uma vida inteira de exílio. Os israelitas olhavam ao redor e só viam derrota, humilhação, solidão. Eles choravam nas margens dos rios da Babilônia, perguntando a Deus onde ele estava. E é exatamente nesse momento de dor profunda, quando tudo parecia perdido, que Deus levanta o profeta Isaías para trazer essa mensagem. Uma mensagem que não dizia, vocês vão sofrer menos, ou vai ficar fácil agora. Não. A mensagem dizia, eu estou com vocês. E sabe por que essa palavra é tão importante? Porque às vezes a gente acha que Deus só está conosco quando as coisas estão bem, quando tudo dá certo, quando somos vitoriosos. Mas essa palavra de Isaías veio no vale, na escuridão, no desespero. Deus estava dizendo, eu não te abandonei. Mesmo aqui, especialmente aqui, eu sou contigo. E olha, talvez você esteja vivendo o seu próprio exílio agora. Pode não ser uma terra estrangeira no sentido literal, mas você sabe do que eu estou falando. Talvez seja aquele emprego que te sufoca, onde você se sente invisível, onde ninguém vê o quanto você se dedica. Você chega em casa exausto, não só no corpo, mas na alma, e se pergunta se vale a pena. Ou talvez seja aquele relacionamento que deveria te fazer feliz, mas só te faz sentir sozinho, mesmo estando ao lado de alguém. Você olha para o lado da cama ou para a mesa do jantar e sente um vazio enorme, como se estivesse gritando, mas ninguém te ouvisse. Ou quem sabe é a sua própria casa que virou um campo de batalha, com brigas, incompreensões, palavras duras que foram ditas e não podem mais ser apagadas. Ou é o espelho quando você se olha e não reconhece mais quem você se tornou, quando você vê as marcas do tempo, da dor, das escolhas que gostaria de ter feito diferente. Ou são as contas no fim do mês que não fecham, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce. O dinheiro parece escorrer pelos dedos e você se sente fracassado, incapaz, pequeno. E aí vem aquela voz horrível na sua cabeça dizendo, você não consegue, você não vale nada. Olha a bagunça que você fez da sua vida, nem Deus consegue consertar isso. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que essa voz está mentindo. Ela sempre mentiu e sempre vai mentir. Porque o Deus que falou com Israel no exílio é o mesmo Deus que está falando com você agora. E ele não mudou, ele não desistiu de você. Ele não te abandonou,
mesmo quando você acha que sim, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Ele está aqui. Deixa eu te contar uma coisa sobre esse versículo que talvez você não saiba. Quando Deus diz, não temas, no hebraico original, a palavra usada ali carrega um sentido de não fique paralisado pelo medo. Não é só não tenha medo, mas não deixe o medo te impedir de viver, de caminhar, de confiar. Porque o medo faz isso com a gente, não é? Ele nos paralisa. A gente fica preso, incapaz de tomar decisões, incapaz de seguir em frente. Ficamos ali, congelados, olhando para o problema que parece uma montanha gigante e impossível de escalar. E Deus sabe disso. Por isso ele não começa dizendo, resolve o problema. Ele começa dizendo, não fique paralisado, porque eu estou aqui do seu lado. É como quando uma criança pequena tem medo do escuro. Você não acende todas as luzes da casa para que não haja nenhuma sombra. Você simplesmente segura a mão dela e diz, eu estou aqui. Você não está sozinho. E de repente, o escuro continua lá, mas não é mais tão assustador, porque tem alguém com você. E esse alguém é forte, é capaz, é protetor. Isso é o que Deus está fazendo agora. Ele não prometeu que não haveria escuridão. Ele prometeu que você não atravessaria a escuridão sozinho. Ele está segurando sua mão. E olha, tem mais. Deus diz, porque eu sou contigo. Não porque eu vou estar. Eu sou presente agora. Ele não está falando de um futuro distante onde tudo vai dar certo. Ele está falando deste momento, deste segundo em que você está me ouvindo, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com o coração apertado, talvez nem sabendo direito por que clicou neste vídeo. Ele está aqui agora, com você. E quando ele diz, eu sou o teu Deus, olha a intimidade disso. Não é um Deus ou o Deus de todos, é o teu Deus, pessoal, íntimo, comprometido com você especificamente, como se no universo inteiro, com bilhões de pessoas, ele tivesse tempo, atenção e amor infinitos só para você. E tem mesmo. Agora vem a parte que me emociona mais ainda. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. São 3 promessas em uma frase, 3 ações que Deus está fazendo por você agora. Primeiro, ele te fortalece. Sabe quando você acorda de manhã e já está cansado antes mesmo de começar o dia? Quando você olha para tudo o que precisa fazer e pensa, eu não vou conseguir? Deus está dizendo que ele vai colocar força em você. Não é uma força que vem de você mesmo, dos seus próprios recursos. É uma força que vem de fora, que vem do alto, que é sobrenatural. É como aquele dia em que você estava completamente esgotado, mas conseguiu cuidar do seu filho doente a noite inteira. Ou aquele momento em que você não tinha mais lágrimas, mas ainda assim levantou e foi trabalhar. Aquilo não era só você, era Deus te fortalecendo. Segundo, ele te ajuda. Olha que precioso isso. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se coloca na posição de ajudador. Ele não fica lá em cima no trono só observando. Ele desce, arregaça as mangas e ajuda. É como aquele amigo que não só diz, eu estou orando por você, mas aparece na sua porta com comida, com um abraço, com presença. Deus é esse amigo e terceiro, ele te sustenta. A palavra sustentar, aqui no original, significa segurar firme, impedir que você caia. É a imagem de alguém segurando você quando suas pernas estão fracas demais para te manter em pé. Você já passou por um momento assim, onde você sentiu que ia desmoronar, que não ia aguentar mais nenhum segundo, e mesmo assim você continuou de pé? Aquilo foi Deus te sustentando. E Ele faz isso com a destra da sua justiça. A mão direita, na cultura bíblica, é a mão da força, da autoridade, do poder. É a mão com a qual os reis seguravam o cetro. Deus está usando sua mão mais forte para te segurar. Não é uma segurada fraca, hesitante, que pode te soltar a qualquer momento. É firme, segura, inabalável.
Ele não vai te deixar cair. Eu preciso que você entenda isso hoje. Deus não vai te deixar cair. Agora tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar sobre essa palavra. O exílio de Israel não terminou no momento em que essa profecia foi dada. Eles ainda tiveram que continuar vivendo na Babilônia por anos. A promessa não era: vocês vão voltar para casa amanhã. A promessa era: eu estarei com vocês até vocês voltarem para casa. E isso é crucial, porque às vezes a gente acha que fé significa que Deus vai resolver tudo imediatamente. A gente ora, jejua, clama e espera que no dia seguinte tudo esteja perfeito. E quando não está, a gente se desespera, acha que Deus não ouviu, que Ele não se importa. Mas não é assim que funciona. Deus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença nos problemas. E sabe o que aconteceu com Israel durante o exílio? Algo incrível. Eles aprenderam a adorar a Deus sem templo. Antes, eles achavam que só podiam encontrar Deus no templo de Jerusalém. Mas quando o templo foi destruído e eles foram levados embora, eles descobriram que podiam louvar a Deus em qualquer lugar. Eles se reuniam em casas, nas sinagogas, nas margens dos rios. Eles descobriram que Deus não estava limitado a um prédio. Ele estava nos corações deles. E isso transformou o judaísmo para sempre. A maior transformação espiritual do povo de Israel aconteceu no exílio, não no conforto. Foi na dor que eles cresceram. E o mesmo pode acontecer com você. Este momento difícil que você está atravessando, este vale escuro, este deserto que parece não ter fim, pode ser exatamente o lugar onde você vai conhecer Deus de um jeito que nunca conheceu antes, onde você vai descobrir que Ele não é apenas o Deus das bênçãos e das vitórias. Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus do deserto, Ele é o Deus que está mais perto de você nos seus piores dias do que nos seus melhores. E isso muda tudo. Vamos falar agora de outro versículo que complementa essa verdade. Está em Salmos 23. E eu sei que você já conhece, mas hoje eu quero que você ouça com o coração aberto, como se fosse a primeira vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já parou para pensar no que significa Deus ser seu pastor? Na época em que esse salmo foi escrito por Davi, ele sabia muito bem o que era ser pastor. Ele tinha sido pastor de ovelhas quando era jovem, antes de se tornar rei. E ser pastor naquela época não era um trabalho fácil ou romântico como a gente às vezes imagina. Era duro, perigoso, exaustivo. O pastor tinha que levar as ovelhas para encontrar pasto verde e água fresca em uma terra árida e cheia de rochas. Ele tinha que proteger as ovelhas de leões, ursos, ladrões. Ele tinha que conhecer cada ovelha pelo nome, saber quais eram mais fracas, quais tinham tendência a se perder, quais precisavam de cuidado especial. E o pastor não ficava em casa enquanto as ovelhas pastavam, ele ia com elas. Dormia ao relento. Passava frio, calor, fome, tudo para cuidar do rebanho. Esse é o Deus que você tem. Ele não é um Deus distante que apenas observa de longe. Ele é um pastor que caminha com você, que conhece você pelo nome, que sabe quando você está fraco, quando está com medo, quando está prestes a se perder. E Ele não te abandona, nunca, nem quando você se afasta, nem quando você erra, nem quando você duvida. Ele continua ali, buscando você, chamando você pelo nome. E olha o que o Salmo diz depois: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verdes pastos e águas tranquilas. Você sabe o que isso significa no contexto daquela época? Significava sobrevivência. Uma ovelha precisa de comida e água para viver. E no deserto, essas coisas são raras. Mas o pastor sabe onde encontrar. Ele conhece o território. Ele sabe onde há um pouco de grama escondida entre as rochas, onde há uma fonte de água que não secou. E ele leva as ovelhas até lá. Ele não espera que elas encontrem sozinhas. Ele as guia. E olha que palavra bonita. Mansamente. Ele não empurra, não força, não grita. Ele guia com gentileza.
com paciência, porque ele sabe que ovelhas se assustam fácil, que podem entrar em pânico e se machucar se forem tratadas com brutalidade. Então ele é suave, cuidadoso. É assim que Deus trata você. Mesmo quando você está teimoso, quando você insiste em ir pelo caminho errado, ele não te força. Ele te chama mansamente, com amor, com paciência infinita. E sabe o que mais? Quando o Salmo diz, deitar-me faz, isso é significativo. Ovelhas não deitam em qualquer lugar. Elas só deitam quando se sentem seguras, quando sabem que não há perigo por perto. Se há um predador na área, elas ficam em pé tensas, prontas para fugir. Mas quando o pastor está ali, quando elas confiam nele, elas deitam e descansam. Deus está tentando te fazer descansar. Ele está criando um lugar seguro para você, onde você pode finalmente relaxar, onde você não precisa estar sempre alerta, sempre tenso, sempre em modo de sobrevivência. Você pode descansar. E eu sei que é difícil. Eu sei que a vida te ensinou a estar sempre de guarda, sempre se protegendo, sempre esperando o próximo golpe. Mas hoje Deus está dizendo, você pode descansar. Eu estou aqui. Eu estou cuidando de tudo. Você pode confiar em mim. O Salmo continua. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigerar a alma. Que imagem poderosa! Sabe quando você está com tanto calor que parece que vai desfalecer e alguém te dá um copo de água gelada? Aquela sensação de alívio imediato, de vida voltando ao corpo? É isso que Deus quer fazer com a sua alma. Ela está cansada, queimada pelo sol escaldante das lutas da vida. E Deus quer refrescá-la, renová-la, trazê-la de volta à vida. Ele quer que você volte a sentir alegria, esperança, paz. Não aquela paz superficial que depende das circunstâncias, mas aquela paz profunda que vem de saber que você está nas mãos de Deus. E Ele te guia pelas veredas da justiça. Isso significa que os caminhos que Deus escolhe para você são caminhos retos, certos, bons. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que você está andando em círculos, Deus sabe para onde está te levando. Ele tem um propósito. E esse propósito não é te machucar ou te fazer sofrer. É te moldar, te transformar, te levar para um lugar melhor do que você poderia imaginar. E Ele faz isso por amor do seu nome. Não por amor a você apenas, embora Ele te ame infinitamente, mas por amor ao próprio nome dEle. Porque quando Ele te restaura, quando Ele te levanta, quando Ele transforma a sua história, o nome dEle é glorificado. As pessoas olham para você e dizem, só Deus poderia ter feito isso. E isso traz glória para Ele. Então Deus está investido na sua vitória, não apenas porque te ama, mas porque a sua vitória revela quem Ele é. E agora chegamos ao versículo que todo mundo conhece, mas que muitas vezes é mal compreendido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Davi não está falando hipoteticamente. Ele está falando de uma realidade. Ainda que eu andasse, é uma certeza. Você vai passar por vales. Não é se você passar, é quando você passar. E vales são lugares baixos, escuros, onde você não consegue ver o horizonte. São lugares onde ecoam os seus medos, onde os perigos se escondem. Mas olha o que Davi não diz. Ele não diz, ainda que eu ficasse no vale, ou ainda que eu morasse no vale. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale. É um lugar de passagem, não de permanência. Você está atravessando. Você não vai ficar aí para sempre. Este momento difícil, esta dor, esta luta é temporário. Você está de passagem. E mesmo aí, nesse lugar terrível que é chamado de Vale da Sombra da Morte, Davi diz algo revolucionário. Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. É sempre isso. É sempre a presença de Deus que faz a diferença. Não é a ausência do vale. É a presença de Deus no vale. E olha os símbolos que ele usa.
a vara e o cajado. A vara era uma arma, um pedaço de pau pesado que o pastor usava para defender as ovelhas de animais selvagens. Quando um lobo ou um urso se aproximava, o pastor usava a vara para afastá-lo, para proteger o rebanho. O cajado era diferente. Era uma espécie de bengala com uma curva na ponta que o pastor usava para puxar gentilmente uma ovelha que estava se afastando demais ou que tinha caído em um buraco. A vara era para proteção, o cajado era para resgate. E ambos consolam. Por quê? Porque a ovelha sabe que não está desamparada. Ela tem um pastor forte que pode lutar por ela e um pastor gentil que pode resgatá-la. E você tem esse pastor. Deixa eu te contar uma história real que ilustra isso. Há alguns anos conheci uma mulher que tinha perdido tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ela perdeu o marido em um acidente de carro. 6 meses depois, perdeu o emprego porque a empresa fechou. Teve que vender a casa para pagar as dívidas que ficaram. Foi morar de favor na casa da irmã. E para completar, descobriu que estava com uma doença grave que exigia tratamento caro. Ela me disse que houve um momento em que ela estava sentada no chão da sala, já tarde da noite, e simplesmente não conseguia mais chorar. Não tinha mais lágrimas. Ela olhou para cima e disse: Deus, eu não aguento mais. Se você está aí, eu preciso que você me dê um sinal, qualquer coisa, porque eu não sei como continuar. E ela me contou que naquele exato momento o celular dela tocou. Era uma amiga de anos atrás, alguém que ela nem via há muito tempo. A amiga disse: Olha, eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu estava orando e Deus colocou seu nome no meu coração com tanta força que eu precisei ligar. Você está bem? E a mulher desabou. Contou tudo e a amiga disse: Eu vou te ajudar, você não está sozinha. E ajudou mesmo, arrumou um emprego para ela, ajudou com dinheiro para o tratamento, caminhou com ela durante todo o processo. Hoje, anos depois, essa mulher está bem, recuperada, trabalhando com sua própria casa novamente. E ela diz que nunca mais duvidou da presença de Deus, porque ela aprendeu que mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, Ele está ali, trabalhando nos bastidores, movendo peças, preparando respostas. E essa é a verdade que eu quero que você grave no coração hoje. Deus está trabalhando a seu favor agora mesmo. Você não vê, mas Ele está. Você não sente, mas Ele está. E no tempo certo, você vai olhar para trás e vai ver a mão dele em cada detalhe. O salmo termina de uma forma gloriosa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha a certeza de Davi. Ele não diz talvez ou espero que. Ele diz certamente. É uma convicção absoluta. E o que vai segui-lo? Bondade e misericórdia, não problemas, não maldições, não falhas. Bondade e misericórdia. E elas vão segui-lo, ou seja, elas vão atrás de você. Você não precisa correr atrás delas. Elas vão te alcançar. É como se Deus tivesse mandado 2 anjos, um chamado bondade e outro chamado misericórdia, e dissesse: vão atrás do meu filho, da minha filha. Não deixem ele, não deixem ela sozinho nem por um segundo. Onde ele for, vocês vão. E derramem sobre ele toda a bondade e toda a misericórdia que eu tenho para dar. E sabe quanto tempo isso vai durar? Todos os dias da minha vida. Não só nos bons dias, não só quando você merecer, todos os dias, nos dias em que você acerta e nos dias em que você erra, nos dias em que você está forte e nos dias em que você está fraco, nos dias de vitória e nos dias de derrota. A bondade e a misericórdia de Deus estão te seguindo sempre. E o destino final? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é só sobre o céu, sobre a eternidade, é sobre agora. É sobre viver na presença de Deus aqui e agora. Fazer da presença dele a sua casa, o seu lugar de descanso, o seu refúgio. Quando você vive assim, quando você faz de Deus o seu lar,
nada pode te abalar completamente, porque você sabe onde está sua base, sua fundação, a sua segurança. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento. Não precisa ser por muito tempo, só alguns segundos. Eu quero que você imagine Jesus ao seu lado, agora. Não como uma figura distante, mas ali mesmo, ao seu lado. Ele está olhando para você com aqueles olhos cheios de amor, de compaixão, de entendimento. Ele não está te julgando, ele não está te condenando, ele está apenas te amando. E ele estende a mão para você, uma mão que tem marcas de pregos, porque ele pagou um preço alto para poder estar com você agora. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter descido da cruz, mas ele não desceu porque ele te ama demais. E agora, ele quer que você pegue a mão dele, que você confie nele, que você deixe ele te guiar pelo vale, pelo deserto, pela tempestade. Ele conhece o caminho, ele já venceu e ele quer compartilhar essa vitória com você. Então respire fundo de novo. E no seu coração, mesmo que seja só um sussurro, diga: Jesus, eu confio em ti. Eu sei que tu estás comigo e isso é suficiente. Porque é mesmo. Isso é mais do que suficiente. A presença de Deus é tudo o que você precisa. E antes de terminar, eu quero orar com você. Vamos fazer isso juntos? Pai amado, eu estou aqui diante de ti com meu irmão, com minha irmã, que está me ouvindo agora. E eu sei que tu conheces cada detalhe da vida dele, da vida dela. Tu sabes onde dói, tu sabes o que está pesado, tu sabes o que parece impossível. E hoje eu te peço, em nome de Jesus, que tu derrames o teu consolo sobre este coração, que tu mostres de forma real, tangível, que tu estás presente. Que a palavra que foi compartilhada aqui hoje não seja apenas mais uma mensagem, mas seja uma semente de fé plantada em terra boa que vai germinar, crescer e dar fruto. Fortalece este teu filho, esta tua filha. Dá a eles a certeza de que não estão sozinhos, de que tu estás segurando a mão deles, mesmo quando eles não sentem. E eu decreto, eu profetizo, que o que era para destruí-los vai ser transformado em testemunho de vitória. O vale vai se tornar um lugar de encontro contigo. O deserto vai se tornar um lugar de revelação. E no tempo certo, eles vão olhar para trás e vão dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena não desistir, porque tu és fiel, Senhor. Tu sempre foste e sempre serás. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Se esta palavra tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus falou com você através desta mensagem, eu quero te pedir um favor. Se inscreva aqui no canal para que mais pessoas possam receber esta palavra de esperança e de vida. Deixe seu comentário contando como Deus tem agido na sua vida, ou compartilhe que tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa para não desistir. E ao fazer isso, você nos ajuda a levar essas orações para lares em todo o Brasil e pelo mundo. Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. Amém.